resultado deja la llave abierta y a Liga con la gran posibilidad de revertirlo la próxima semana. ¿Considera que esta es una de las mejores versiones de Liga durante su tiempo como DT de la U? ¿Cómo pulir el tema ofensivo para generar más oportunidades de gol? Bueno, primeiro, boa noite a todos. Eu vou responder em espanhol, né? Inclusive em respeito ao clube, né? E a nossa torcida lá no Equador. Boas noites a todos. Sí, es un resultado que no nos agrada al final porque venimos acá en búsqueda de los 3 puntos. Sabíamos que se trataba de un partido de 2 equipos gigantes, equipos campeones de Copa. Y a partir de ahí también, obviamente, que es un partido muy parejo. Creo que las situaciones que se generaron durante el partido hablo un poco y confirmo la sensación que tengo en este momento. Lamentavelmente sofrimos um gol de uma forma inesperada, de forma muito temprana. O partido já arrancou 1-0 para Botafogo, pero me quedo com uma boa sensação de la forma como o equipo reaccionou a partir do gol. Demonstrou caráter, demonstrou uma boa personalidade para ter o balão. Não é fácil jogar com Botafogo acá e ter o balão acá nesta cancha. E creio que nos faltou quizá um pouquinho mais de profundidade para generar situações mais claras. Pero tuvimos el control del juego durante gran parte del tiempo, principalmente por la posesión del balón, pero de igual manera, como comenté, son 2 equipos muy parejos y creo que Liga sigue su proyecto de ir creciendo paso a paso, partido a partido. Son características totalmente diferentes, obviamente, el partido del torneo local con un partido de Copa Libertadores. Sabemos que Botafogo sacou um resultado importante, pero não determinante. E nisto creemos que temos todas as condições, junto com nossa gente, de fazer um grande partido de local e buscar a remontada que nos interessa para passar aos quartos de final. La siguiente pregunta, de igual manera, desde Ecuador, William Dávila, de Zapping y Radio La Red. Dado el trámite del partido y las condiciones de localidad en Quito, ¿cuál es el porcentaje de clasificación? Não é como estabelecer um porcentagem, porque estamos tratando, hablando do atual campeão de Copa Libertadores, e um equipo também que já saiu campeão não só de Copa Libertadores, mas de Copa Sul-Americana, Copas Internacionais, um equipo tradicional. Eu creio que é um partido muito parejo em Quito. Nos últimos 3 anos, se não estou equivocado, os equipos têm se enfrentado. O Botafogo sabe como é jogar allá em El Equador. E o que passa a partir de agora é que temos que enfocar-nos em ser um partido muito equilibrado, porque se trata de jogar contra um rival que tem uma contra muito forte, jogadores muito rápidos e que obviamente está preparado também para nos enfrentarmos, pero como comentei antes, com a presença de nossa gente, creio que se pode se ilusionar de sacar isso adelante em el seguinte partido. La siguiente pregunta es de Joao Víctor, Mosaico Deportivo. Tchau, boa noite. Boa noite, João. Tudo bom? No final de semana você tem um jogo pela Liga local contra o Manta e depois retorna para jogar contra o Botafogo. Queria saber se você pretende usar a força máxima no campeonato local e qual é a sua percepção sobre o resultado nessa noite de hoje. A gente está metido em 3 frentes no torneio no Equador, ou seja, tanto no torneio local, como também na Copa Equador e agora na Copa Libertadores. Então, obviamente que a gente tem que cuidar dos jogadores. A prioridade nesse momento é focar no torneio nacional no dia de domingo. A gente vai, a partir de amanhã, avaliar quais são os jogadores que estão em boa recuperação para poder também compor esse jogo. Eu não vou colocar para jogar, obviamente, jogadores que estejam muito cansados ou que corram algum risco de lesão, mas a gente também segue muito forte buscando ir bem nesse torneio, porque a gente hoje, nosso rival, o IDV, tem uma vantagem de 7 pontos em relação a gente. É um torneio que tem mais 6 rodadas agora, a primeira fase, depois mais um hexagonal final, mas a gente tem que tentar diminuir essa margem o mais rápido possível lá. E do jogo, eu saí com uma sensação muito boa do jogo, né? Eu acho que o fato de tomar um gol muito cedo acaba atrapalhando qualquer planejamento, qualquer estratégia, mas eu fico com a reação do time, que no final das contas, mesmo com o gol em contra tão cedo, mostrou personalidade para reagir, mostrou que podia propor o jogo aqui dentro, tentou gerar situações de gol, colocar o Botafogo em dificuldades.
E creio que no final das contas, claro que o futebol não tem isso de justiça e injustiça, né? A gente perdeu o jogo, mas poderia ser muito bem um jogo de empate se não fosse o primeiro gol. E a gente agora tem muita confiança que, com o apoio da nossa torcida lá em Quito, a gente possa reverter esse resultado. La siguiente pregunta es de Leonardo Pereira, Portal Jugada 10. Professor, aqui à sua esquerda, boa noite, Boa tudo bem? noite, tudo bem? Professor, esse time da LDU já encarou adversários de igual para igual fora de casa, contra o Flamengo no Maracanã, contra o Central Córdoba em Santiago del Estero, e já provou que pode jogar tanto no mesmo nível, a nível do mar, quanto na altitude. Eu queria chegar aí, a altitude é algo que é como um fantasma para os clubes brasileiros. Você já jogou contra e agora tem essa vantagem. Eu queria saber do senhor, por gentileza, qual é o tamanho da influência da altitude numa partida e se você pretende usar isso a seu favor? E, claro, qual o recado que a LDU passou hoje para o senhor com esse desempenho diante do Botafogo? Muito obrigado. Por nada. Eu creio que a principal mensagem é que somos um time que tem condições de lutar pelo título, porque, no final das contas, vir aqui no Engenhão e jogar com o Botafogo, atual campeão, Botafogo que vem numa fase maravilhosa, vem numa vitória de 5-0 contra o Fortaleza, e demonstrar que a gente consegue equilibrar e jogar de igual para igual, e em alguns momentos até superar o Botafogo jogando aqui dentro, né, com a multidão que estava. É uma mensagem muito clara que a gente tem equipe, tem hierarquia para poder competir em qualquer condição. Depois tem um capital simbólico que supera qualquer avaliação do jogo, que é o escudo. A gente está falando da Liga de Quito, que é um time multicampeão. Campeão de Copa Libertadores, bicampeão sul-americano, campeão de Recopa. Quase, se não todos os títulos sul-americanos já detém. Tem muita confiança, obviamente, no seu fator local. Creio que todos os clubes têm seus fatores locais, têm suas vantagens e desvantagens. Claro que jogar 2.800 metros não é a mesma coisa que jogar a nível do mar, mas no final das contas, cada clube tem suas vantagens, né? Poderia falar do sintético aqui, que poderia ser chamado de uma vantagem para a equipe do Botafogo, mas eu acredito sempre que o bom futebol acaba imperando, independente das condições que você possa jogar. Se o Botafogo for lá e jogar melhor que a gente, vai ganhar, vai empatar, vai buscar o resultado. Se a gente for superior a eles, obviamente que a gente vai conseguir essa classificação. Alan Santos, BTV Sports. Boa noite, Thiago. Boa noite, tudo Bom bem? te rever. Bom. Queria falar um pouco sobre... Você tocou no assunto do campo sintético. Você treinou o Botafogo. Queria saber o que você passou para os seus jogadores sobre a atmosfera de jogar aqui no Newton, da torcida e principalmente do gramado sintético. Você deu algum atalho para eles ali? Você falou sobre a diferença do sintético para a altitude. Você vê que acaba se igualando nesse sentido? Não passei nenhuma informação a respeito disso. Eu tenho jogadores do meu plantel que já jogaram Copa do Mundo, que já foram campeões de Copa Sul-Americana, que já foram campeões de Copa Libertadores, que já jogaram na Europa, jogaram em várias condições. Eu tenho um time maduro, um time que sabe jogar em várias situações. Então, esse é o principal ponto de confiança, né? Porque o sintético aqui é perfeito, são condições ótimas de jogo, um gramado rápido. Complicado é jogar em campos, né? Para mim, esse campo aqui está perfeito, em ótimas condições, e isso que eu passei para os jogadores, que se a gente tivesse a capacidade de vir aqui, colocar a bola no chão e tentar jogar, a gente poderia fazer um grande jogo. Se a gente tivesse aqui só para se defender ou para tentar jogar só no contra-ataque, íamos sofrer, né? Então, essa foi a mensagem principal, né? Não fugir da nossa característica. Para quem conhece um pouco mais de forma profunda a Liga se caracterizou sempre, historicamente, por um time que saía jogar, propunha jogo, né? E eu penso que essa característica acabou se refletindo um pouco no jogo de hoje e a gente vai tentar repetir isso depois na quinta-feira. Alan Viana, Visión. Boa noite, Thiago. Boa noite, tudo bem? Ano passado você participou da campanha do título do Botafogo, teve até o jogo do Aurora, empate em 1-1, e teve a troca de técnicos aqui no Botafogo. Eu queria que você falasse como que é chegar aqui no Newton Santos, fazer uma partida em alto nível, e qual o sentimento para o Thiago, pessoa, de estar reencontrando o Botafogo em uma outra Libertadores, e depois de ser contratado recentemente pela LDU, que foi no dia 6/6 que você foi anunciado, se eu não me engano. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso também. A sensação foi muito boa, principalmente por reencontrar profissionais, amigos, né? Quando você volta a um lugar
e os profissionais que trabalham ali no campo recolhendo bolas, que os massagistas, os roupeiros, os jogadores, pessoas te procuram para te dar um abraço, médicos, para mim essa é a principal sensação de dever cumprido. Né? Eu tive uma passagem curta no Botafogo, em situações diferentes. Né? O que eu posso te falar é que eu cumpri o combinado. Né? Eu cumpri a parte que me tocou, eu cumpri o que era projetado ao início da temporada, de colocar todos os jogadores para jogar, de dar oportunidade para jogadores que nunca tinham estreado no time principal. E claro que depois os resultados não vindo, a gente sabe como funciona o futebol, então não tenho nenhum tipo de mágoa ou preocupação, né, de vir aqui. Tenho um respeito brutal pelo clube, pelas pessoas, fui muito bem tratado enquanto estive aqui. E depois é resultado. O resultado a gente sabe que sempre é imperativo, e como eu não tive os resultados esperados pela direção nesse momento, ou pelo torcedor, me parece que no contexto que a gente vive no futebol nacional, é algo muito natural a troca, mas, como falei antes, com uma sensação de dever cumprido dentro do que me foi pedido e dentro do que foi planejado para o início daquela temporada. La última pregunta de esta rueda de prensa es de José Fernández, Diario AS. Buenas noches, Thiago. Buenas noches. Quería consultarle por Fernando Cornejo. Lo primero, ¿cómo ha sido este tiempo de trabajo junto a un volante con el que usted coincidió en Chile, pero bueno, como rival no alcanzó fueron algunas semanitas, ahora lo está dirigiendo, y más específicamente sobre el partido de hoy, donde no comienza muy bien, pierde la pelota en el gol, si no me equivoco, pero tiene una buena administración después, incluso tiene la posibilidad de marcar lo que era un golazo. ¿Cómo definiría el partido de él y cómo ha sido trabajar junto al volante chileno? Para mí, el hecho de equivocarse en la salida es una fatalidad, ¿no? Porque él es de los jugadores que tenemos, el jugador con mejor pase, difícilmente pierde el balón, tiene una capacidad de jugar bajo presión que son pocos jugadores que tienen. Y a mí me genera muy buenas sensaciones cuando Cornejo está en la cancha. Comento siempre que cuanto más él participa del partido, mejor nuestro equipo juega. Entonces, obviamente que sensaciones como estas se generan con el día a día y también con los partidos. Un jugador de muchísima jerarquía. Tuvimos una victoria días atrás contra Barcelona en Guayaquil, un clásico nacional con un golazo que le metió de mitad de cancha. Entonces, un jugador que me genera grandes sensaciones. No sé realmente por qué hasta hoy nunca fue convocado para la selección principal de Chile. Me parece un gran aporte. Y creo que esta clase de torneo que está haciendo ahora en Copa Libertadores y también la forma como se porta jugando a nivel local por su regularidad, hace con que sea un jugador que pueda jugar en cualquier nivel y principalmente a nivel chileno podría ser un jugador seleccionado nacional de forma muy tranquila.